Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje é sábado, 5 de setembro de 2020, Estamos chegando então a mais um fim de semana com o nosso propósito, das leituras diárias da Escola Bíblica Dominical. E o título da nossa leitura do dia de hoje diz que o dom profético é útil à igreja. O dom profético é útil à igreja. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 14, dos versículos 1 ao 25. Veja que a profecia, como dom na atualidade, como nesse período da graça, ela tem o propósito de comunicar a mensagem de Deus às pessoas, trazendo aí uma previsão futura, um esclarecimento, uma advertência, até mesmo uma correção, um encorajamento, enfim. É certo que a profecia, ela então deve cumprir o seu objetivo expressamente bíblico, que é exortar, edificar e consolar. Lemos então 1 Coríntios capítulo 14, dos versículos 1 ao 25. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não comunicardes ou pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes do mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem fala, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como os desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para o que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizeis? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falam mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Isso está escrito na lei.
por gente de outras línguas e por outros lábios falareis a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrares indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é conhecido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Deus te abençoe. Tenha aí um excelente final de semana.